Olá, eu sou o João das Plantas e nesse vídeo eu vou te mostrar que consegui, com muita luta, fazer uma muda, uma reprodução de Ficus elástica chiveriana. Tá aqui, ó, a muda na hidrocultura, a estaca já enraizada, pronta para eu replantar no substrato. Eu vou fazer isso junto com você nesse vídeo, então acompanhe esse conteúdo comigo. Para você que ainda não assistiu a poda do Ficus elástica chiveriana que eu fiz em um dos últimos vídeos aqui do canal, vou deixar esse vídeo para você aqui na tela final, para você assistir caso ainda não tenha visto e entender um pouquinho como que foi a poda por aqui e como que a planta ficou. E eu vou te mostrar nesse vídeo também como a planta está nesse momento, após as novas brotações. Então acompanha por aí e espero que você goste desse conteúdo. Se você gostar desse vídeo, curta meu vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito e compartilhe também esse conteúdo com outras pessoas, porque essas mesmas técnicas aqui de reprodução podem funcionar para todos os outros ficus e para outras plantas, principalmente as de caule lenhoso, como crótons, dracenas, bambu da sorte e outros tipos de plantas. Agora eu vou te fazer uma atualização mostrando como está a planta que eu cortei, onde eu fiz a poda apical aqui no meu Ficus elástica chiveriana e após o notching que eu também fiz ao longo do caule da planta. Vamos ver? Olha só, então eu cortei a ponteira da planta e basicamente eu consegui estimular duas novas brotações laterais que são essas. Essa aqui inclusive já teve essa folhinha nova que é menor. As folhinhas mais jovens nascem menores sim e depois elas vão aumentando. E tem essa aqui também que já abriu e está muito bonita. Olha só essa variegação, né? Uma padronagem bem interessante. E também tem mais folhas novas por vir ainda. E tem também esse broto lateral menor, que, né, já que está embaixo, ele tende a ser um pouco menor, já que a dominância, né, o ápice da planta tende a crescer mais, ele tem mais energia para brotar com mais vigor, então esses mais baixos costumam normalmente ser menores. Então esse aqui ainda não gerou uma nova folha, mas está em crescimento. E como eu fiz o notching ao longo do caule dessa planta, tentando estimular novas brotações, olha só, tem alguns entalhes ao longo de todo o caule, mas infelizmente não deu muito certo, não teve muitos resultados. Então a planta não gerou muitos outros brotos. Aqui foi o sistema da alporquia que eu fiz também, né? E que eu mostrei no canal num vídeo mais recente também, que é uma técnica de propagação dessa planta. E aqui sim tem esse broto, que será onde eu vou cortar essa planta futuramente, para ter duas plantas diferentes, separadas, né, individuais. E aqui também, olha só, tá quase dando uma folha nova. Ela tá querendo desabrochar por aqui. Então, basicamente, a poda, né, dessa planta estimulou essas duas novas brotações aqui apicais que vão, né, continuar crescendo, vão se desenvolver e vão fazer com que a planta continue seu crescimento. E foi aqui que as duas estacas de Ficus elástica chiveriana ficaram para enraizar. Esse local aqui, ó, é a janela da cozinha. É super iluminado, recebe um solzinho fraco da manhã, inclusive. Então, essa planta, essas estacas, né, ficaram aqui para enraizar. Ainda tem essa estaca que não enraizou. Eu estou esperando para ver se vai surgir algumas raízes ou se ela não vai dar certo, se ela vai apodrecer, mas está aqui, então vamos ter paciência para ver se vai dar certo. Então, como eu sempre falo, as estacas precisam ficar em locais bem iluminados, porque a luz do sol também estimula a liberação de hormônios que vão contribuir para o enraizamento dessa muda. Então, é importante deixar a sua plantinha em um local com muita luminosidade, de preferência um solzinho fraco, porque aí sim isso vai contribuir para o processo de enraizamento dela. Então foi aqui que elas ficaram e diferente das outras estacas que eu já mostrei que ficaram aqui perto também, mas em outro local, essas ficaram especialmente aqui na janela para tentar fazer com que isso ainda desse mais certo, oferecendo ainda mais claridade para a planta, porque Ficus elástica chiveriana é uma planta ainda mais difícil de reprodução. Eu tive uma perda significativa das estacas, eu tive em torno de umas 8, 10 estacas para fazer mudas também, e eu já perdi a maioria delas. Atualmente só tem uma estaca que enraizou e é essa aqui que sobrou. Então é uma perda muito significativa de 80% até o momento. Então
É um processo bastante desafiador, mas às vezes pode dar certo sim, principalmente oferecendo as melhores condições para a planta enraizar. O Ficus elástica stiveriana é uma planta mais rara, mais difícil de ser encontrada e também é difícil de reprodução, gente. Por isso já vai explicando o porquê, né, o motivo pelo qual é uma planta mais limitada, um acesso mais limitado, porque é uma planta difícil de reprodução. Então, por aqui, eu decidi cortar a minha planta, porque eu queria cortar ela, não precisava, mas eu quis, porque ela já estava um pouco grande e eu queria cortar, principalmente para gerar novas mudas, mas também para construir um formato diferente na planta, com novas ramificações, um formato um pouquinho mais cheio. Então, a minha poda foi por esse motivo, mas eu não precisaria ter feito. E a partir da poda que eu fiz na planta, eu cortei 5 estacas, 5 pedaços de caule que eu mostrei no vídeo, e a partir deles eu coloquei todos eles para enraizar na água, na hidrocultura, que eu considero mais fácil, mas você também pode tentar fazer as suas mudas pela terra, também pode funcionar, mas pela água eu acho mais fácil, já testei outros métodos para estar te falando isso, tá? E aí, o que aconteceu é que a maioria das estacas apodreceram. Na metade do caminho, né, com a metade do tempo, elas apodreceram e aí não deu certo. E atualmente eu tenho apenas 2 estacas, essa aqui que enraizou e mais uma outra que está em um processo de talvez vai enraizar ou talvez não, e aí a gente vai acompanhando. Mas é isso, a gente, né, tá lidando também com as possibilidades ou não. Então, cuidar de plantas e fazer mudas, principalmente de uma planta mais rara, mais difícil de reproduzir, assim como o Ficus elástica stiveriana, como o Ficus elástica rubi, Ficus elástica variegata, é isso. A gente pode ter sucesso ou não, mas tudo isso serve de aprendizado ao longo desse processo. E agora então, vamos lá que eu vou replantar essa muda aqui junto com você. Então essa estaca aqui está enraizada, olha que linda essas raízes, gente. E apesar de ser uma planta difícil de reprodução, né, a gente tem muitas perdas de estaca, como eu te disse, eu tive uma perda de 80% das estacas até agora, então apenas 20% de sucesso, considerando que apenas essa estaca está com raiz, a outra que está ali ainda está sem raiz e eu não sei se vai dar certo. Então é um aproveitamento mínimo, né? Mas acontece. E aí a raiz dela é um pouco mais grossa, olha só, tá vendo? Não é uma raiz tão fina quanto a raiz do Ficus elástica rubi, por exemplo. Então, apesar de ser uma planta mais difícil, ela tem as raízes um pouco mais grossas. Pelo menos isso, né, gente? Não bastava ser tão difícil e também ter raízes muito finas. Então, ela tem raízes um pouco mais grossas e isso já me deixa mais tranquilo para fazer as reproduções, porque quanto mais finas as raízes, mais difícil pode ser, né? Principalmente como no caso do Ficus elástica rubi, por exemplo, que eu já mostrei ele aqui, e as raízes das estacas, né, das mudinhas que a gente gera são super finas. Vou usar para fazer esse plantio, isso aqui, ó, esse pote transparente, né, de tamanho 15. Ele também tem um tamanho legal para eu fazer essa muda, né, para ela enraizar durante um bom tempo. Ele tem muitos furos, estou colocando aqui um pedaço de tecido, que nesse caso é TNT, só para fazer uma barreira para o substrato não ficar saindo pelos furos do fundo do vaso. E eu aproveitei um furinho aqui do próprio vaso para colocar essa estaquinha que é um tutor, ó. Por quê? Porque aí eu vou tentar amarrar a minha estaca, ou pelo menos deixar ela levemente apoiada aqui, para isso ficar firme, né? Para minha muda não ficar tombando, balançando aqui dentro. E aí eu vou ver, se eu precisar utilizar, eu utilizo, amarro a minha estaca aqui, se não precisar também, tá tudo certo. E o substrato que eu vou usar aqui no plantio é esse substrato aqui à base de casca de pinos decomposta naturalmente. Ele tem essa fórmula bem fininha, muito leve, e isso é importante no plantio das nossas mudas de ficus, principalmente essas enraizadas na água, na hidrocultura, porque elas têm raízes bem finas, mais sensíveis, que cresceram na água, né, em um ambiente muito livre, né, ela cresce para todos os lados, sem resistência. A água é um ambiente mais fluido para ela, então a gente precisa ter cuidado ao replantar isso aqui, passar isso aqui para a terra, né? E é por isso que usar uma fórmula de substrato melhor como essa é muito mais propício, mais favorável para esse momento, tá? Então não é bom usar
terras muito pesadas, argilosas, como uma terra vermelha, por exemplo, que depois se compacta muito fácil e aí ela não contribui para a continuação do crescimento dessas raízes. Então, fazer todos esses processos, essas etapas, né, com bastante cuidado é importante até mesmo para garantir a continuação do crescimento dessa muda, né, para dar tudo certo. E aí eu vou colocando aqui o substrato aos poucos dentro do vaso. Faço uma camada aqui, leve, né, básica, organizo, e aí eu vou tirar minha estaca aqui de dentro, ó, com as raízes com muito cuidado para não quebrar. Ó, tá vendo? Olha que coisa linda, gente, que coisa linda, né? Então tem essa raiz maior e o ideal é que elas tenham, né, pelo menos 3 centímetros de comprimento para a gente fazer um replante, essa passagem, né, da água para o substrato. Então essa aqui já é maior, inclusive elas vão gerando ramificações ao longo da raiz central, que é essa. E tem outras 2 raízes menores aqui na lateral também, que são essas aqui. E aí o que acontece é que a planta, né, vai gerar um galho aqui na lateral, ó. Olha só, tá vendo aqui? Tem um brotinho já aqui acima, né, dessa região da folha. Então é esse brotinho que vai crescer e se desenvolver, gerando um novo galho e mantendo o crescimento da planta. Então vamos lá para o nosso replante. Eu vou observar primeiramente aqui como que eu vou colocar essa estaca. Olha só, eu vou tentar então deixar ela apoiada aqui na lateral. E aí vai dar tudo certo. Eu vou colocar ela aqui dentro, vai ficar mais ou menos assim, ó. As raízes ali, tá vendo? E aí eu vou amarrar ela aqui nesse bambuzinho, nesse tutor que eu improvisei aqui. Mas eu vou deixar a estaca já encostada aqui também na lateral do vaso, porque isso também vai me ajudar aqui na fixação dessa estaca. A gente toma muito cuidado, né? Porque fazer uma muda dessa não é fácil. Então a gente nessa hora toma todos os cuidados necessários para que isso continue dando certo. Então aí a gente toma cuidado com as raízes também, porque elas são sensíveis, né? Elas podem se quebrar e a gente pode atrapalhar todo o processo. E aí a gente simplesmente completa com o substrato aqui, ó. Com delicadeza, com bastante paciência. Faz esse momento curtindo, aproveitando, mentalizando que vai dar tudo certo. Eu nesse momento sempre mentalizo, gente. Eu sempre penso que vai dar tudo certo, que já deu certo até agora. Então, esse processo também faz parte desse momento, né? Olha só, e aí eu não aperto esse substrato, tá? Eu vou só acomodando ele aqui e organizando com cuidado. Como as raízes são bem finas, né, e muito sensíveis, a gente precisa ter um pouco mais dessa delicadeza. E aí, ó, organiza. Eu vou apertar a estaca aqui um pouquinho, só para garantir que ela vai ficar firme, né? Para ela não ficar também correndo o risco de tombar, de se soltar e de quebrar as raízes porventura. Então a gente só organiza minimamente. Coloca o substrato um pouco mais até em cima nesse momento. Não precisa ser muito alto, tá? Inclusive a gente não pode tampar o brotinho, né, que é essa ponteirinha aqui que vai crescer, gerando o novo broto. Então não tampa isso, tá? A gente vai colocar só até um certo nível, porque quando a gente regar também o substrato vai abaixar. Então aqui já tá ótimo, ela tá tutorada, tá bem firme. Agora é só fazer rega abundante e cuidar dessa estaca, né? O importante agora é a gente também manter isso aqui em um local com pelo menos um solzinho fraco da manhã, porque o sol vai estimular a liberação de hormônios, vai gerar fotossíntese nessa folha aqui, para que esse broto consiga se desenvolver da melhor maneira possível. Então a gente também vai precisar regar essa terra aqui todos os dias, porque uma estaca, né, que enraizou na água, ela precisa de muita umidade para continuar se desenvolvendo, pelo menos durante 3 semanas, para ela se acostumar aqui com o novo ambiente, porque tirar, né, fazer esse processo da transição da água para o substrato, a gente precisa pelo menos imitar as mesmas condições para que a raiz não sinta, né, para que ela não seque, não morra e tudo mais. Então é importante manter a umidade aqui bem constante. E além disso, daqui a mais ou menos um mês também já pode fazer adubação aqui nesse substrato, de acordo com o adubo que você já tem, que já usa nas suas outras plantas,
mas em doses ainda pequenas para não intoxicar as raízes que ainda são jovens e sensíveis, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado de acompanhar as minhas reproduções por aqui. Eu vou te mostrando todas as atualizações do crescimento dessa muda aqui no canal nos próximos vídeos, e tem outras mudas também que eu já fiz ao longo desses últimos meses aqui no canal, então continua por aí acompanhando, porque em breve eu trago uma atualização com todas as mudinhas de ficus reunidas para você aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, curta meu vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Um abraço para você e até a próxima!